Ele tem ciúmes, você não entendeu que ele tem ciúmes? Eu Olha, tenho, tô sou ouvindo bem desse ciumento. lado. Tô ouvindo bem? Estão ouvindo Desse bem? lado. Nem sim. pense, Vitor, deixa eu dar um grito aqui. Deixa eu ver. Fala um pouquinho só, Dani. Alô, alô, som. Ó, tá me ouvindo? Peraí. Isso quer dizer que seu ouvido tá limpo, né? Já é um grande O avanço. que será que ele Nossa. quis dizer, hein? Ok, Manu, fala um pouquinho. Som, testando. Som, testando. Som, testando. Se eu deixar meu microfone baixo, nós vai ver só. Não, tô vendo o ganho aqui pra não pegar. O meu também tá ok. Ok. Tá ok. Certo. Tá tudo ok. Ó, que eu tava conversando com a Manu o seguinte, ó. Ela vai fazer se apresentar e tal. E a abertura, não esquece da abertura. Eu vou fazer um suspense antes de. Claro, tu já sabe, mas que você vai ser convidada. Então, o que que eu falei pra Manu? Pra ela falar também, porque os outros episódios já estão gravados. E ela não falou quem era a voz da consciência. Não que isso seja. Não se precisa adivinhar, né? É, mas vamos ver se. É voz da inconsciência. Como que é? Voz da consciência. Ela já criou esse quadro, a Voz da Consciência, mas ela não apresentou ainda. Então, episódio Uhum. 2 que eu vou estar aqui falando. E a gente fala um pouquinho também da importância do pai e da mãe nesse projeto. Porque assim, a gente tá recebendo bastante jovens e todos eles estão com autorização dos pais para poder estar aqui. Então, a gente vai enfatizar isso também. Por isso que a Voz da Consciência aqui pra mim tá aqui, pra me falar isso, entendeu? Ah, É. então meio que a gente vai contar sobre o projeto, vamos dizer assim. Isso, já daí é ela que vai conduzir a conversa com você. Eu Entendeu? respondo se eu quiser. Assim, Você fala pula. Você fala pula, você corta. Passa pra próxima. Essa eu não quero responder. Quer responder? E eu vou Pega leve. vou intervir o menos possível, igual eu falei. Vou intervir o menos Deixa eu possível. intervir. É, Deixa eu intervir não no esqueça o microfone mais próximo. Deixa aqui, mas... Ó, você viu? Ele tá congelado. Depois você evita de soprar no microfone, pra ele por ele estar sem coisa, ele vai pegar. Entendi. Bocó. Também do pão. Pare um pouco, pare um pouco. Tá bom, pô, pai. Vamos lá, vou colocar na abertura aqui. Nossa, não vai nem orar antes. Não, calma aí. 12 horas. Orar antes. Não, Vai, mas tá todo durante... mundo. Durante... Ih, tá com sono. Vai, daqui a pouco. Sejam muito bem-vindos ao Shake Na Teens. O Shake Na continua o mesmo, com o mesmo propósito, a mesma missão, porém agora com um toque diferenciado. Um toque mais jovem, mais descolado e com uma nova anfitriã. Sou eu, Manu, e eu estarei aqui entrevistando jovens, conhecendo histórias de pessoas um pouco mais jovens. Então, já peço para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar as notificações para você não ficar de fora dessa. É um novo projeto, uma nova fase na nossa rádio. Eu espero que vocês estejam preparados para os nossos testemunhos, para conhecer os nossos jovens. E vamos conhecer o convidado de hoje. Shekinah Teens, jovens cristãos, cheios da presença de Deus. Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem não me conhece, eu sou a Manuela. Pra quem já me conhece, eu sou a Manu. E a Manu Lírio, tá? Os mais íntimos, Lírio. Só pros íntimos, viu? E hoje estamos aqui começando mais um Shekinah Teens. E hoje, pra começar, antes de apresentar a minha convidada de hoje muito especial, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o nosso momento meio que de opiniões aqui, que é a nossa voz da consciência. Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Shake Na Teens. Eu não sei se você vai reconhecer a minha voz aí. Será que eles vão reconhecer, mano? Ah, eu acho. Ó, vou dar uma dica. Se você já assiste o podcast Shekinah, você já tá sabendo quem é, né? Só pela voz, já tá muito óbvio. Eu vou ser aquele cara aqui que dá os pitacos aqui, viu? Tô me segurando aqui pra não interferir com os convidados, pra mim não fazer muitas perguntas. Eu vou deixar você conduzir, mas eu vou estar aqui na espreita. Se precisar de mim, eu tô por aqui, tá bom? Tá bom. Eu não vou dar spoiler de quem que é, porque eu acho que todo mundo já sabe, né? Não vou precisar falar quem que é, né? Mas assim, quando vocês ouvirem falar voz da consciência, pra quem já conhece já vai saber quem é. Mas quem não conhece, eu acho melhor você começar a assistir mais o Shekinah, viu? E deixa eu perguntar pra você, eu já tô sendo a voz da consciência na sua vida mesmo, no particular aí, Vamos apresentar o convidado, né? Vamos apresentar o convidado? Então vamos lá, apresenta Se quem é o apresente, convidado de convidada. hoje. Ai, Manu. Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como você mesmo diz. Eu sou a Dani, pra quem não me conhece, a mãe da Manu. E tô aqui hoje E pra da gente... Antonella, viu? Esqueci da Antonella. Ah, é verdade, tem a Antonelinha. Sou a Dani, a mãe da Manu, a mãe da Antonelinha. E hoje eu tô aqui pra gente bater um papo. Né, Manu? É isso aí. Vamos lá, então. Vamos lá, né? Nós começamos estreando com o Papito, né? Agora tem que trazer a Mamis também, né? Senão ela fica com ciúmes, né? Tem que Lógico. trazer elas.
E o que a gente pode conversar aí, voz da consciência? Que eu não pensei em nada hoje, não tenho nada planejado, mas me dá uma direção aí pra dar uma ajuda aí. Como assim? Você não sabe que bater papo, que falar? Não, eu sei voz da consciência, mas é que eu ainda não, é que eu não planejei nada, sabe? Então, Ah, isso é muito bom. Você não planejou nada? Então vamos começar de uma forma diferente, ó. A gente sempre faz isso, mas faz nos bastidores, né? Normalmente a gente não abre o nosso programa fazendo isso. O pessoal não vê. Essa parte não vai pro ar. Mas hoje, especialmente, nós vai pro ar tudo que a gente vai fazer. Que a gente já faz no início. Até você me cobrou, falou assim, mas a gente não vai começar antes de qualquer coisa, independente do convidado. Todos os nossos podcasts, o que nós fazemos antes? orar. Orando. Eita, Glória, então vamos começar dessa forma. Vou pedir para nossa convidada hoje. Vou colocar ela na berlinda aí. Eita, glória. Receba. Recebi. Vamos orar por esse momento? Amém, amém. Paizinho amado, Paizinho Obrigado, querido. Jesus. Neste momento, Pai, nos colocamos diante da Tua presença, Sim, Pai, sim. para te louvar, te agradecer e te engrandecer, Senhor. Sim, sim. Pela oportunidade de podermos estar reunidos, desfrutar da Tua presença e falar de tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e através das nossas vidas, Pai. Tu és Obrigado, bem-vindo Senhor. aqui, vem ministrando na minha vida, na vida da Manu, na vida da Obrigado, Voz da Senhor. Consciência, vem cuidando de nós, ó Pai, neste momento, conduz tudo, Senhor. Tu és bem-vindo aqui no nosso meio e que tudo seja sempre para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, antes de passar a bola para Manu aí sobre os assuntos, sobre o que você vai abordar, eu quero deixar muito bem claro aqui, ó, que todos os nossos convidados aqui não serão igual eu, a Dani, assim, né, um pouco mais anciões, né, Dani? Mãe Jovens, é jovem ainda, pare. jovens a mais velhinha. Sou anciã, tá maluco? serão jovens que sentarão aí, que estarão de frente, né, com a Manu, batendo papo, alguns até menores de idade. Eu deixar muito bem claro que todos os nossos convidados, o pai e a mãe, se não está presente, autorizou a estar aqui, entendeu? É tudo com a direção dos pais, né? Direito de imagem, liberado, tudo certinho. Sim, exatamente. Então, todos os nossos convidados que sentarem aí, por mais que sejam menores de idade, o pai e a mãe estão acompanhando, eles foram direcionados pelos pais, né? Nada é feito aqui sem a direção dos pais. E a bênção dos pais. As bênçãos dos pais. Inclusive, o papo de hoje pode ser sobre isso aí, Manu. Olha, você está sendo direcionado pelo seu pai e pela sua mãe para estar à frente desse podcast. Aí já Você entregou tem- quem é a voz da consciência. Estragou todo o suspense aqui, poxa. Calma, calma. Você tenha a nossa bênção para estar fazendo isso daí, né? E acho que é uma das coisas mais importantes. Então sigam com o bate-papo aí. Vou estar na expectativa É, aqui. porque hoje eu vim pra ser entrevistada, Como né? a Eu tô nossa esperando. convidada já não é mais tão jovem Ah. assim, né? Então eu vou começar com uma pergunta bem legalzinha, assim, que eu Ai, tenho meu muita curiosidade. Deus. Eu quero saber como é ser mãe da Antonella e da Meu Manu. Deus, meu coração Porque até assim, disparou. a Antonella e a Manu, né? Então, não são umas crianças muito fáceis de lidar assim, sabe? Porque elas brigam bastante, né? Mas eu vou deixar você falar como que é. É que, na verdade, são personalidades diferentes, né, Diferentes. filha? Até demais. Porque você já é mais tranquila, mais calma, Viu? mais Eu sou a calma da passiva. família. Um Eu. pouquinho estressada, mas você é a mais tranquila. Estressada onde? E a Antonelinha já é mais agitada. Então vamos assim, você se identifica mais com o seu pai. Ele é mais calmo, mais tranquilo, mais demais, zen. né? E a mãe é como? Agitada. A mãe é não no para 220. quieto. Então vamos dizer assim, cada um puxou um pouquinho da personalidade do pai com a mãe. Mas assim, é uma benção ser mãe de vocês duas. Porque a Sim. gente veio... Sua filha preferida sou eu, né? Claro que nós duas temos amor por igual, É só você pra sabe disso. descontrair. Se fosse a Antonella, ela ia falar que eu amo mais ela, né? Mas assim, foram experiências diferentes. Porque com você foi de uma forma e com a Antonelinha foi de outra. Mas assim, é maravilhoso ser mãe de vocês duas. Quem uma dá mais- bênção que Quem Deus dá me mais trabalho, concedeu. eu, Antonella ou o pai? Os três juntos. Eu acho que o pai. Os três Eu juntos. acho que o pai. Os três juntos. Os três juntos? Mas eu acho que seu pai dá mais. Viu? Eu não quero me manifestar aqui. Não me ponha nessa conversa aí. Já se entregou, já viu? Se Ai. a carapuça serviu, aí ó, já queria ter Mas mais, é né? isso, ser mãe de vocês é uma benção.
E me conta um pouquinho sobre o significado dos nossos nomes, como foi a escolha Ai, dos meu nossos Deus nomes, do né? céu. Porque você já me contou, né? Mas vamos contar pra eles aí o significado. Então, eu sei que não Sim, sabe o significado do meu nome, agora é a hora de você descobrir. é o seguinte. Quando eu engravidei de você, eu era bem adolescente ainda, né? Eu tinha apenas 16 anos. Então, Minha idade. não, você já tá com 17. Olha Não, eu como não fiz você 17 é. ainda. Ainda não. Aí, eu acabei engravidando, eu com seu pai namorava ainda e tal. Daí a gente conversou, optamos por, né, seguir nossa vida. E a verdade era assim, eu queria o seu nome de Emanuele Vitória, sabe? Misericórdia. Aí, só que assim, eu fui lá, ganhei você, tal, né? Até então. E quando eu voltei do hospital, fiquei em casa, que eu tava de repouso. Seu pai saiu pra trabalhar, né? E logo, antigamente, na época que eu ganhei você, o moço do cartório, ele vinha em casa. Ele veio em casa pra me assinar, porque eu não podia sair de casa porque eu tava esqueci o nome lá. De Repouso. dieta. De repouso. dieta, Isso. não sei. Aí quando eu olhei o nome assim, Manuela, com 2 L's. Só que é algo que ele combinou com a Aline, a sua prima. A culpa é sua, viu, Porque Aline? na Toda sua. época tinha a Manuela da Malhação, né? Voz da Consciência. Era a Manuela da Malhação, que era skatista, Exatamente. assim, Olha entendeu? só, agora você fez eu lembrar. Ela era skatista, então a Aline te via já assim, entendeu? Gostando de esporte, de umas coisas radicais. Errado ela não tava. Entendeu? E olha pra você ver, ela acertou em cheio. Então, tipo assim, ela tem uma grande importância na escolha do seu nome, na época, junto com o seu pai. Mas tudo bem. Que feio, pai. Você acha bonito isso? Ficar escondendo as Mas coisas da tudo própria bem. mãe? Aí, quando veio, assinei, né? Falei, Com- agora já tá Assinou meio escolhido. assim, né? Pelo Já jeito. tá feito, vamos lá, né? E foi a partir daí que, até então, eu não tinha muita noção do significado do seu nome. Era mais por essa questão. Depois que a gente veio descobrir que Manuela. Na verdade, o pai já sabia. O pai já Eu sabia. já sabia o significado, né? Mas eu achava que era por questão dessa novela lá, da menina e tal. Também, entendeu? viu? Porque eu era uma menina muito bonita, da Malhação, né? E a gente via que tinha esse perfil de uma menina alegre, né? Sim. Uma menina forte, alegre, né? forte. Nossa, que Esportista bonito, e né? tal. Ele escolheu o nome sem você saber, Sim, colocou lá, você teve que assinar sim, e ele ainda não contou pra você o significado. pois é. Que Não, daí feio, eu não? sabia porque ele comentou, entendeu? Ele falou, depois ele falou. Depois, que você já ter assinado. Deus conosco, né? Bonito, hein? Isso. Emanuel, Deus conosco, Manuela, Deus conosco. É um dos nomes do nosso Senhor Jesus, né? Sim. Emanuel, né? Sim. O Messias, né? Então, assim, ó, tô dando pitaco aqui já não aguentei ficar Ah, mas quieto. pode aumentar. É porque é a Hoje eu vida deixo. dela, né? Ó, hoje eu deixo você É a comentar, vida tá bom? dela, então vamos lá. Eu vou dar essa abertura pra você só hoje. Então aproveite. E ó, ele pense bem, Emanuele Vitória. Ó, se você tem 2 nomes compostos, você tem 90% de chance de ser pobre. É pobre que faz as coisas aí, pobrice, viu? Se tem 2 L no nome, Mas sacanagem. Emanuele Vitória. ó, se tem 2 L no nome, se tem Y no nome, com certeza, viu? Esses nomes aí são escolhidos aí. Você tá sabendo que é só jovem que tá assistindo aqui. Você vai ofender os jovens falando essas coisas aí. Aí, É bom você tomar cuidado. ai, Jesus. Os Enzo, os Lorenzo vão atacar eu aqui, viu? Coitado de você. Mas vamos lá. Aí, a partir daí, a gente sentiu, né? Que era um nome forte, era um nome potente. Tanto é que tá aí hoje. Meninona forte, potente aí. Determinada. E já o da Antonelinha, né? Que no caso da Antonella, pelo menos eu escolhi. Ufa, glória a Deus. Pelo menos da Antonella, daí ele Primeiro deixou. ele escolheu, agora era sua vez, né? Não dava O da justo. Antonella é joia. O nome da Antonella Eu significa. sou meia ruim em guardar Vem de essa Antônia. palavra. E Antônio, também. eu acho. Hã? Antônio. De Antônia, de Antônio. É, É o derivado de Antônia. E significa preciosa. menina preciosa, joia menina de preciosa. luz, né? Isso. Significa isso. E Antônia, eu me recordo, lembrando um pouquinho, você falou um pouquinho da Aline, da Dona Antônia, né? Sim, da avó dela. Da avó, Da da Dona vozinha, Nica. da Dona Nica, Dona Sim. Antônia. E eu me recordo de algo que eu fiquei muito bravo naquela época.
Foi que quando ela me disse, olha pra você ver, revelações aqui que veio trazendo a memória. Lembrei um pouco da Manuela aí, do Malhação, e lembrei das palavras dela. Que ela me disse na época assim, ó, você será avô cedo. Hum. Porque ela profetizou, ela falou, né, com as palavras dela, você será um avô cedo. E eu fiquei muito bravo. Queria dizer que a minha filha vai ser mãe muito cedo. Eu falei, não, olha, quanto hoje eu vejo com bons olhos aquilo que ela falou. Quanto eu desejo que a Manu esteja uma meia dúzia, pelo menos, aí. 2 tá bom. Foi o que eu planejei. Não, filha. muda meu planejamento. Planejei Não, 2. Ó, a palavra de Deus vem e fala, multiplicai-vos, viu? Então, Multiplicar. eu É vou ter mais de um. 2 e aí eles multiplicam, entendeu? Aí vai por eles. Aí ela Um entendeu abraço. direitinho, tá vendo? Olha que beleza. Mais que 2 eu não aguento, pelo amor de Deus. A Antonella já não. Misericórdia, eu não dou conta da Antonella, que é uma só. Uhum. Imagine Tá 2. bom. Aí, resumindo, né? Você sempre foi mais tranquila, tal. Condiz com o nome, de boa. Já a Antonella já é mais agitadinha e tudo mais. Então. Mas a escolha, assim, tanto do seu, que foi seu pai com a Aline, como da Antonella, que daí fui eu, dele falou, não, agora eu deixo você escolher. Mas, assim, e eu realmente eu não tinha parado pra pensar, porque daí ficou, ó, Daniela, Manuela e Antonella. Então o Zinhela. mérito foi todo meu. E ela. Porque eu segui uma sequência de elas na vida dele. Coitado do pai. Não chore, pai. Não E ele tá precisa chorar. super feliz, né? Com 3 ela na vida dele. Nossa, deixa Oxi. de cabelo em pelo. Se tivesse mais um, ia ser Gabriela Marcelo falou ou sobre isso. Isabela. É, Eu lembro que o Marcelo falou, não, porque se tiver mais um filho agora, vai vir menino, vai vir a Gabriela. Eu falei, misericórdia, Não, mais uma seria ela, não dá, Isabela. louco, é demais. Isabela. 3 já tá bom, já, né? Coitado do pai. Tá de bom tamanho, é o que eu aguento. É Mas o que você tá dando conta por enquanto. Exatamente. esse é o significado do nome de vocês e a escolha, o porquê da escolha do nome. Mãe, aproveitando que você entrou um pouquinho nesse assunto, que você teve eu muito nova, me conta como foi essa Ai, experiência meu pra Deus. você. Ai, meu Ter uma Deus. criança sendo uma criança, pelo amor de Ai, deixa eu Deus. até tomar uma água. Toma uma água. Eu deixo eu tomar água. Então, na verdade é assim. Quando eu engravidei de você, eu já trabalhava, tanto eu como seu pai. A gente sempre trabalhou, sempre foi se virandinho, como dizem, né? E eu Eita, estudava. pevência. Eu trabalhava e estudava. Aí foi, assim, não foi algo demorado, mas também não foi algo tão rápido. A gente estava quase 2 anos namorando, eu acho. Quase 2 anos Você vai namorando. perguntar pro pai. Não Sim, sabe nem porque- a data do aniversário dele. Se ele falar que não lembra, ai, depois nós faz uma ideia. Mas daí, tipo assim, a gente já tava quase 2 anos namorando e eu tava trabalhando e estudando. Tanto é que, nessa época, eu cheguei a engravidar e tal, e eu ainda tava trabalhando porque eu cuidava de criança. Eu era babá e ajudava a cuidar de uma casa. Então, eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. Inclusive, como é que era o nome da menina que você cuidava? Antonella. Ai, verdade, também. Por isso. Porque eu peguei tanto amor na bebezinha que eu cuidava, mas Agora, isso tanto explica porque amor. ela escolheu a Antonella agora. Que eu achava lindo o nome Antonella. E ela era assim, ela olhava com um olhinho pra mim, assim, que brilhava quando ela me via. E era a Antonella, a Lorena e o Enzo. Eu lembro até hoje. Enzo. Ó, na sua época já existia Enzo? Eu lembro até hoje Enzo, o nominho deles. E a gente vê eles, assim, nas redes sociais, gente, a gente fica chocado. Eles estão lindos, assim, crianças. Crianças não, hoje já são o quê? De adolescentes para adultos já, né? Porque são bem mais velhos que você. Então, tipo assim, foi uma fase que eu comecei a me descobrir, a ter mais responsabilidades. E como eu cuidava deles, eu cuidava da Antonella, tinha que ficar carregando ela. E daí, o que acontece? O Enzo com a Lorenza ia pra escola e eu ficava só com a Antonella na casa, fazendo as coisinhas e tal, e ela ficava lá no chiqueirinho. Aí teve um dia que eu fui no quintal, assim, eu não lembro o que eu fui fazer no quintal lá, e a Fá tava lá, que era a minha patroa, né? Daí eu comecei a passar mal, tava com enjoo e tal, daí ela falou assim, será que você não tá grávida? Eu falei, não, imagina, de jeito nenhum. Ela falou, eu acho que você tá grávida, hein? Eu falei, não, impossível. Imagine meu pai com a minha mãe saber que eu tava grávida, né? Mas tudo bem. Daí passou. Aí, acho que foi uns 2 dias.
fui trabalhar ruim de novo. Daí ela falou assim, ai, quer saber? Deixa que eu vou dar um jeito. Daí ela foi lá, comprou um teste de farmácia. E eu fiz o teste lá na casa dela mesmo. E deu positivo. Aí eu voltei pra casa, E cabelo em pé. de cabelo em pé. Falei, e Literalmente. agora como que eu vou contar pra minha mãe, com meu pai? Eu tava morando com eles, né? E ainda mais, como que eu ia contar pro seu pai? E como que seu pai ia contar pra sua avó? Não. Vou contar pro seu namorado, porque nós éramos namorados Não, nessa então, época ainda, né? sim, É. então, isso que eu tô falando. Aí, o que que acontece? Primeiro, conversei com seu pai e tal, expliquei pra ele, falei, né? Daí ele falou assim, você decide, como sempre é lá em casa, né, Manu? Quem que Até manda lá em hoje. casa, Manu? Quem que manda? Quem A minha que manda mulher. lá em casa, Tá igual Manu? aquele programa da Eliana. Minha mulher que manda. Tá vendo como ele é obediente até hoje? Sim, senhora. Aí a gente Sim, senhora, conversou. sim, senhora. Entramos, né? Conversamos e tal. Daí ele falou que quem decidia sou eu, que se eu decidisse pra gente morar junto tal, a gente, né, ia seguir nossa vida. Aí decidimos contar pro meu pai e com a minha mãe primeiro. Daí a gente foi à noite, assim, né? Trabalhamos durante o dia e tal, e fomos à noite pra contar pra avó com o vô. E a avó tava deitada. Antes mesmo de eu falar, eu falei assim, ai mãe, a gente tem uma coisa pra contar pra senhora. Daí ela falou, não precisa. Daí eu falei, por que não? Ela falou assim, porque Deus já falou pra mim. Deus já tinha mostrado pra ela que eu tava grávida. Deitou na graxa. E aí começou, na verdade assim, eu falo que começou as lutas porque quando você, né, sei que muitas mulheres vão se identificar, quando você é mãe nova, as pessoas meio que te olham assim de uma forma, entendeu? Ai, que inconsequência, ai, que não sei o quê. Mas eu vejo assim que foi uma grande transformação na minha vida, porque eu não imaginava a partir dali que eu ia amadurecer mais. Eu sempre fui responsável, eu sempre cuidava dos meus irmãos quando minha mãe saía. Então, eu via que a partir dali minha vida ia mudar completamente. Tanto é que daí eu parei de trabalhar, porque chegou um momento que eu já não estava aguentando trabalhar mais. Eu tive que abandonar a escola, porque eu também não estava dando conta de estudar e gravidez e tudo mais. Mas assim, foi uma mudança para amadurecimento. Porque assim, eu e o seu pai, na verdade, a gente não chegou a casar. Aí eu fugi de casa. Olha, gente, não recomendo fazer isso, viu? Se você que tá assistindo isso é jovem, não faça isso. Mas eu só fiz isso porque era uma decisão que a gente tinha tomado. E assim, a mãe dele super nos apoiou, me acolheu na casa dela. A gente chegou a morar junto lá na casa, entendeu? Tipo assim, ela me deu todo o suporte, todo o apoio. Por isso que eu saí de casa. Você Senão que é eu teria jovem, ficado com os meus não pais. siga esse exemplo. Esse não é um exemplo bom. Mas não é nem questão assim de não siga esse exemplo, entendeu? Porque se você tem pessoas que te amparam, te acolhem e vão ajudar a somar na sua vida, no seu crescimento, você tem que ter essas pessoas perto de você. E foi igual eu falo assim pra todo mundo. Eu amo a minha sogra. Eu falo pra ela, eu falo pra qualquer um. Nunca, nunca, nunca falei mal dela pra ninguém e nem, assim, não tenho nada do que reclamar dela. E ela sabe disso. Tanto é que como que tá o nome dela no meu celular? Minha sogra amada. Exatamente. Ai, Por quê? que Porque eu amo a frufru. vida dela. Exatamente. Eu honro a vida dela. Porque ela foi uma das pessoas que me estendeu a mão, me deu um teto, cuidou de mim desde o começo da minha gestação até quando eu ganhei você. E assim foi até a Antonelinha, né? Na verdade, ela cuidava mais da Dani do que de mim, viu? Ó, Sim. aí, ó, uma maguinha aqui do filho aqui. Até hoje. Até hoje ela cuida muito bem da Dani, cuida bem das minhas filhas. E quem cuida das minhas filhas, cuida da minha esposa, cuida de mim. Então eu sou Verdade. grato pela vida da minha mãe também, que nos acolheu nesse momento, né? E temos que ser eternamente gratos por ela. Sim. Mas assim, uma coisa que eu precisava ressaltar aqui também é que para essa juventude que tá aí, não foi algo que a gente fez assim pensado, não foi planejado, né? Assim, a gente até conversa com a Manu, mas foi algo que de Deus, né? Porque ela foi, o significado de Manu significa enviada por Deus, né? Deus conosco. E ela foi a presença de Deus na nossa vida naquele momento. Nós não éramos cristãos naquela época. Eram jovens inconsequentes, não pensavam nas consequências, mas enquanto que nós somos gratos por isso. Sim. Porque apesar de tudo, Deus cuidou da gente em cada detalhe. Sim.
através enviando a minha mãe, as minhas cunhadas, a Lena, a Cida, todas nos deram o suporte. Suas irmãs, As minhas irmãs. cunhadas. Exatamente. Quantas pessoas tiveram, nos ajudaram? Podia até nos condenar naquele momento e não, pelo contrário. Estenderam a mão para nós naquela situação. Sim. Né? Então vale muito ressaltar que, apesar de ser uma coisa, não foi errado, não tem certo ou errado, mas foi uma coisa que a gente não fez planejado, mas estava nos planos de Deus. A palavra de Deus vem dizer que, ó, ainda que uma mãe se esqueça de um filho de colo, eu já te escolhi desde o ventre da tua mãe. Então você foi escolhida, Manu, desde o ventre da tua mãe. Como a gente Né? sempre fala. A gente fala, e eu penso assim, a gente planeja para ter filhos. Eu, se eu pudesse ter mais Antonelas, mais Manuelas, mais Isabelas, Gabrielas, com certeza, Tu vai cuidar? com certeza eu teria isso, Ai, porque Jesus. filhos são bênçãos, são Ele vai herança cuidar? do Senhor. Não, Eu vou botar ele você. pra cuidar desses 10 filhos que ele quer ter, eu vou colocar ele pra cuidar de todos. Não, Você, agora né? chegou a época de receber a promessa da Dona Antônia. Agora eu quero ver, cuidar dos meus netos, Agora mais quer do que os colher, meus Manu. filhos. Agora quer colher. Ele Mas no tá- tempo certo, viu, Ele Manu? tá sabendo que pra ter neto primeiro tem que namorar, casar, isso vai Então. levar um certo tempo, né? Não pule etapa na sua Eu vida. Mas eu quero viver essa promessa. Eu quero ver os meus netos, minhas netinhas e muitos. Né, mãe Dani? Sim, não, eu já falei isso pra ela. Gente, eu não vejo a hora dela casar, ir pra casa dela. A Antonelinha também casar, ter a vidinha dela. Eu falo pra elas que a hora que elas crescerem, casarem, tiverem a vida delas, Ela vai pra Bariloche sem nós. vou pra Bariloche sem elas. Feio. Eu falo, Senhor, já cumpri minha missão, tá feito, agora nós vamos curtir nossa velhice. Glória a Deus. Eu acho que eu vou levar a Aí se Daniela pra estiver Disney agora. encaminhadas. Eu vou levar a Daniela pra Disney sem você. Mas agora também. voltando no assunto, aí eu fui morar com a sua avó, né? A gente ficou lá, acho que uns meses só, né? A gente ficou uns meses. Aí a gente. Na verdade, a gente não. Ela deu um empurrãozinho. Ela sentou com a gente e falou bem assim: ó, agora, a partir de agora, vocês vão caminhar com a própria perna de vocês. Tipo assim, deu um choque de realidade. Eu vou ajudar vocês a alugar uma casa. Dou as coisas que vocês precisarem, ajudo vocês a dividir aluguel, tal, não vai faltar nada o que comer e o que beber, mas vocês vão seguir a vida de vocês a partir daqui. Aí realmente ela ajudou a alugar uma casa. Gente, eu comecei do zero, não tinha nada. Pensa numa pessoa que não tinha nada, só a bolsinha, a mochilinha da escola com as roupas que tinha. Não, Aí- pode parar aí por aí. Agora eu tenho que cortar esse assunto aí, Manu. Por Porque, ó, quê? a sua mãe casou por interesse comigo, viu? Lá vem, mano. Vocês vão começar uma DR que a gente. Vamos encerrar, Não. encerrar Por o programa? interesse. Vocês vão Eu começar uma tenho, DR. eu tenho que falar Tinha isso coisa no de ar. validade, gente. Porque, olha, eu tinha uma Raridade. bicicleta e um celularzinho da Nokia. Ela casou por interesse, porque Ei, eu Nokia tinha te amo. muitos bens naquela época. Foi por esse motivo que ela casou comigo, viu? Foi. Que ela se ajuntou comigo, viu? Foi. Daí ele tinha bicicleta, ele tinha um Nokia azul e ele me deu um amarelo, gente. Pensa que coisa mais linda o celular Interesseira. amarelo. Acho que é Amarelo bonito isso. ouro. Por que será que o nosso casamento foi amarelo ouro ou não? Explica muita que eu- coisa. então. Tô ligando todos os pontos Aí que ele você me vai deu falando. um celular, gente, Nokia amarelo ouro. Coisa mais linda naquela época. Então a culpa Isso foi aqui sua. hoje, ó. Isso aqui não é nada perto do Por Nokia. que você foi dar um Nokia pra mulher? Você só alimentou. Mas é verdade. Ó, isso daqui perto do Nokia, filho, não é nada. O Nokia era a coisa mais linda. Se Era o Nokia achasse hoje- tijolão já? É o muito melhor lindo. celular que nós tivemos, porque ele caía no chão e Ele- tinha é. mais Quebrava o 15 chão e vidas. quebrava o Tinha mais celular. 15 vidas, verdade. É o celular bom. Bom, louco de bom. Nokia, patrocina nós aí, pede aí. Não, Nokia. Não, Nokia não, pelo amor de Deus. Volta o celularzinho, caixãozinho da Nokia aí, que É. nós compra. E é verdade, gente. Parecia um caixãozinho assim, o formato dele. Pense. Não, mas era muito top. Tinha Viu? aquele joguinho de cobrinha, Manu, sabe? Vocês gostam Sei. de ficar jogando assim? Era aquele joguinho. Snake lá, É, Snaker. esse joguinho aí. Deixa eu falar aí, ó. Eu imagino esses jovens que vão estar assistindo esse podcast aí. Muitos vão se Eles vão- identificar, viu? Eles vão estar viajando. O que é isso que estão falando? que é aí? Nokia? Mas garanto que os pais deles vão saber o que é isso. Bota- São da nossa Não, época. vamos fazer assim. Se você não entender o que tá acontecendo aqui, chame seus pais que eles vão entender e vão te explicar. Com Exato. certeza. Porque assim, Assista junto com seus Quem pais esse sabe podcast. que é Nokia, pelo amor de Deus? Se alguém souber, me explica o que é
Mas vamos lá, vamos seguir sobre a sua vida e a sua Prossiga. Voz da trajetória. consciência, deixa ela terminar. Que agora nós temos que contar a história Senão da vai- Manu, ela né? vai terminar... Não, esquece. Nós temos que contar a história da Manu. porque Senhor, segura minha boca aqui, eu achei viu? que o Esquece a Natinhos Manu. é dela. Então, vamos dar uma resumida aqui. Aí a gente foi, né, alugamos uma casinha e tal, começamos do zero. Seu pai trabalhava, daí ele precisou sair porque tava pra fechar a empresa, né? É isso, a empresa que ele tava trabalhando ia fechar. Aí, tipo, né, fizeram um acerto com ele e tal. A gente tava com uma expectativa maior, fomos surpreendidos, mas mesmo assim, desde lá, Deus já veio cuidando de cada detalhe, veio nos suprindo. E ele sempre, né, se manteve correndo pra lá, correndo pra cá, porque daí então eu não podia trabalhar mais por conta da gravidez. Ficava em casa, eu era do lar. Aí, passou um tempo, a bênção chegou. Não, eu preciso te contar do seu nascimento, foi muito comédia. Pense 2 iniciantes na vida de grávidos. Gente do céu, foi uma noite assim de luta. Essa eu vou contar, não posso perder, acho que eu nunca contei pra ninguém. Foi uma noite, gente, foi uma noite de luta, Para, eu tô verdade. vermelha, para. Na época ele trabalhava à noite. Eu vou citar aqui o nome da empresa, mas tem que honrar também, tem que né? honrar, né? Foi um emprego que eu estava precisando muito naquele momento daquele emprego, onde abriu essas portas, e eu me lembro que até uma situação, né, de uma cozinheira que trabalhava, falou assim, ó, você não vai parar, você não vai aguentar nesse emprego aqui. Eu falei, eu necessito, eu preciso desse emprego. E foi uma porta aberta para nós, né, naquele momento de tanta necessidade, né? Então eu sou muito grato a Deus por todas as empresas, por todo lugar que a gente trabalhou. E conta um pouquinho aí, mas marinheiros de primeira viagem, Dani, como é que foi a chegada de uma criança nesse momento aí? Pense, gente do céu. Um dia antes eu fui na casa da minha mãe e a louca da Daniela foi fazer faxina na casa da minha mãe. Porque eu era muito assim, a doida da limpeza na casa da minha mãe, né? E mesmo depois que eu saí da casa da minha mãe, passou um tempo, por questão de fugir de casa, né? Depois eu pedi perdão pra minha mãe, a gente se reconciliou, tudo, né? Pro meu pai. Aí eu peguei e fui lá ajudar ela. Eu amava ir lá e ficar lá, passando roupa do meu irmão, lavando sapato, cuidando da casa pra ela, fazendo as coisas pra ela. E um dia antes da Manu nascer... E barriguda ainda, E né? barriguda ainda. Gente, eu ia quase todo dia praticamente na casa da minha mãe. Eu tava com o pé um pão e ia na casa da minha mãe. Porque, na verdade, lá era o meu refúgio. Porque, né, como o Zinho trabalhava, ele ia na metade da tarde, voltava só de madrugada, eu ficava muito sozinha. Então, eu gostava de ir na casa da minha mãe. E aí eu ficava lá com ela, passava um tempo com ela e tal. E nesse dia eu fiz muita coisa. Minha mãe falou, não sei não, hein? Falei, não, acho que não chegou a hora ainda. Fui pra casa, tomei um banho, deitei. E foi certinho. O Zinho chegou, era quase 2 horas da manhã. Ele deitou pra dormir. Eu acordei assustada, falei, eu fiz xixi na cama. Ai, pense, eu falei, eu fiz xixi na cama, eu morrendo de vergonha. Daí ele falou assim, mas não é xixi. Eu falei, eu tenho certeza que é xixi. Daí ele falou, não é. Ele falou, nossa, sua bolsa estourou. Só que eu não tava sentindo nada. A bolsa estourou e eu não tava tendo contração, não tava sentindo nada. Aí ele pegou o reloginho e ficava contando assim, e nada de dar contração. Gente, de repente começou a dar contração. Daí eu não aguentava de dor. E eu chorava de dor. E eu chorando de dor e ele contando o reloginho. Em vez dos 2 inocentes se virar pra ir pro hospital, né? Não! Eu com dor e ele contando o reloginho. Esperamos amanhecer pra ele me levar no hospital. Chamamos o vizinho lá, o padrinho Carlinho, né? Que hoje é nosso padrinho de casamento. Ele nos levou no hospital. Chegou lá no hospital, simplesmente ele fez minha ficha, me deixou lá, deu as costas e foi embora. Ele não explicou nada lá no hospital, que a minha bolsa já tinha rompido, que eu já, né, tava tendo fortes contrações. E nisso eu fiquei, tipo, me colocaram no quarto lá e eu fiquei com muita dor. Aí o médico foi passar, era quase 11 horas da manhã, e isso eu me internei umas 6h30, mais ou menos, da manhã, 6h30.
O médico foi passar quase 11 horas. E eu fui trabalhar ainda, né? E, Não na podia verdade, acompanhar também, na verdade, né? você foi dormir pra ir trabalhar, né? Porque você trabalhava à noite. Ó, pra vocês verem. Foi dormir, gente. Foi dormir enquanto a mulher tava lá com dor. Pra parir. E a filha querendo nascer. É a filha querendo nascer. Ô, Aí eu peguei e fiquei lá, né? Com contrações e tal. O médico passou. Aí ele falou bem assim. Né? Porque ele não tinha contado que já tinha rompido minha bolsa e tal. Aí o médico falou assim: nossa, ela precisa ir pra sala de cirurgia agora, porque é parto seco. Falei, nossa. Pensei, pronto, vão fazer eu ganhar a Manu à força aqui, né? Porque daí já tinha o nome, tudo certinho. E que nada, fui pra sala de cirurgia, fiz cesariana e tal. E naquela época não podia ficar acompanhante. Hoje, né, quem é mãe tá no céu, porque graças a Deus hoje pode ficar um acompanhante pra ajudar. Não tá no céu, não, tá na terra. É, Né? não, tá, é como se estivesse no céu, porque você tem um apoio, tá tudo ali, né? Oxi. Tem privilégios. Aí, depois, né, que deu tudo certo, graças a Deus, a cirurgia, eu fui pro quarto. Só que eu fui pro quarto e nada da Manu chegar. E eu comecei a ficar preocupada, porque eu tava sozinha. Tipo assim, não tinha notícias de ninguém, não conhecia ninguém. Aí a enfermeira veio e perguntou se eu tava bem e tal. E eu não tava sentindo nada da cintura pra baixo, porque eu tava anestesiada ainda. Aí, de repente, eu olho pra porta e quem que entra? O Zinho, a minha irmã e a dona Manuela chega junto. Eu falei, como assim? Ele viu a Manuela primeiro que eu. Porque na hora do parto a minha pressão subiu, então eu apaguei, né? Eu não consegui ver ela. Eles até perguntaram, né? Você quer assistir o parto? Eu falei que queria, porque daí eles colocaram um espelho em cima, assim. E eu só vi que eles colocaram o espelho. E eu apaguei. Eu não consegui assistir o parto. Mas o interessante é que daí aconteceu. Eu falei, nossa, mas como assim? Que privilégio que esse cara tem. Eu tive toda a dor. E é ele que chega conhecendo a criança. Mas tá bom, né? Ele deixa você no Aí, médico, com a criança quase nascendo, não Isso. fala nada, e ainda sai vendo a Viu criança você primeiro que eu, mas tá bom. Deixa eu contar, ó. Eu só era por Deus mesmo, porque eu só tinha aquele horário de almoço pra poder ver ela. Foi. Eu fui no horário que ela tinha acabado de nascer. Eu fui liberado pra poder sair, né? Do trabalho, e eu só tinha aquele momento pra ver ela durante o dia. Depois eu só ia ver de madrugada, Uhum. né? Que no Então- caso não ia ver porque eu tava no hospital, né? Exatamente, né? Eu fiquei 3 dias No lá. decorrer do trabalho. E eu cheguei, nossa, eu fiquei encantado, né? Aquele pacotinho, cara de Se joelho, né? Eu ia falar sobre isso, que se ele falasse que eu tinha cara de joelho, eu ia jogar ele lá fora. Pode ser aqui. Vamos parar. Não tem E eu cara de joelho. fiquei, e assim, não sei se a sua mãe se recorda aí, mas eu fiquei com a cara boba, o cara não Ficou. sabia nem o que fazia, né? Sabe Primeiro aquela cara de pai, paisagem, igual você fala que tá em Nárnia? é meu Ele mesmo, ficou fui assim. eu que fiz. Ele vive em Nárnia, né? E eu segurando aqui, aquela menininha assim, né? Ela nasceu tão pequenininha, eu falei assim, meu Deus, Era um olha grão. a vida como que Deus é maravilhoso, né? Eu fiquei tão abobada assim que ela falou assim, é de verdade. Ah, e eu lembro até com quantos que ela nasceu, viu, gente? Ela nasceu com 2,510. Olha, Olha que grande que é essa criança. 2,5 kg. Eu nunca fui mãe, nem sei o que isso quer dizer. É uma experiência maravilhosa. Você Nem vai sei o que experimentar isso quer, um nem dia. sei se isso é Ó, bom ou ruim. eu tô sentindo aqui que esse podcast, os jovens, né, que vão te acompanhar, tem que estar com os pais, acompanhando com os pais, Tem. assistindo com os pais, aí pra Porque vão tem ficar, história. sabe, o pai e Jovem a tá mãe ficar entendendo nada. cutucando E um ou outro às assim, ó. vezes até pra ser um despertar nos pais, porque eu vejo assim, tem detalhes da minha gestação, de coisas assim que aconteceu no decorrente do crescimento da Manu, que às vezes eu tenho certeza que ela não lembra, mas a gente lembra dos detalhes. Então, normalmente assim, quando a gente lembra alguma coisa, a gente conta pra ela, a gente conversa com ela. Tanto é que quando é da Antonella, né, Manu? Ela se junta com a gente pra contar pra Antonella. Então é muito legal isso, porque são memórias, né, que fica gravado assim, são momentos especiais que a gente grava. E aí, né, voltando, depois disso, depois do horário de visita, eu tive que ficar sozinha com ela. Eu falava, nossa, e agora, né? Como que eu vou fazer? Eu vou ficar sozinha, com ponto, tinha que tomar banho, tinha que cuidar dela. Gente, essa criança... Eu com a minha cara de neném lá pronta pra fazer Acreditem uma arte. se quiserem, ela era calmaria em pessoa. Ela não chorava, ela não resmungava. Eu tinha que ficar acordando ela pra ela mamar. Se ela fazia xixizinho, cocôzinho,
Tipo assim, eu tinha que mexer na fralda pra eu poder ver, porque ela não reclamava. Tanto é que a enfermeira às vezes vinha e ficava perguntando pra mim, viu? Você tem que mexer com ela, você tem que acordar ela. Mas mal sabia ela que, tipo, eu já tinha dado de mamar, já tinha trocado, já. Eu me virava ali, porque eu tava sozinha, né? Só que uma coisa que eu guardei, porque quando eles apagavam a luz do quarto, aí ela resmungava. Dava aquele chorinho, assim, tipo, de incômodo, que ela não gostava de escuro. Olha o que eu descobri quando era piquititica. Aí tinha uma luzinha em cima da cama, assim. Eu acendia, pronto. A calmaria voltava. Vamos encerrar o podcast já, né? Acho que Era tá bom muito já. fofo. E até hoje, ela não dorme no escuro. Tem que ter uma luzinha acesa. Momento vergonha alheia. Eu Tem vou que ter uma embora. luzinha, nem que seja no fim do túnel, assim, ó. Aí lá no quarto delas, porque ela dorme com a Antonella, tem uma luzinha azulzinha, que tanto a Antonella também é a mesma coisa, viu, gente? Ela não dorme no escuro. É a mesma coisa da irmã dela. Tô incomodada com esse podcast, eu É. vou embora. Tô me sentindo atingida. Mas aqui foi já. assim, uma fase muito gostosa, porque depois que a gente saiu do hospital, a gente foi pra casa, e a casa que a gente alugava era um quintal assim com 4 casas. E todas as casas, né, a gente tinha os nossos vizinhos. E às vezes as pessoas, né, já sabiam que eu tinha ela, tá, e perguntavam, falavam, nossa, parece que você nem tem criança em casa, porque a gente não escuta choro. Porque ela sempre foi muito calminha, barriga cheia, bundinha limpinha, tava tudo certo, viu? A Manuelinha velha era só dormir, era só vida boa. Acho que não mudou muito, né? Não sei se eu tô indo Ai. nervoso, porque eu tô fazendo Eu vergonha. acho que não mudou muito, né? Em rede nacional passando vergonha. Eu tinha vontade de beliscar ela pra ver se ela chorava. Verdade. Que horror! Que tipo de pai que é você? Que isso? Era muito calma demais. Era Isso que é uma muito, sempre criança. foi muito tranquila, E aquela muito história de que você boa. ficou todo bobo olhando pra mim, já acabou já? O romantismo Muito já? tranquila, ela sempre foi muito de boa. Aí foi passando o tempo, ela foi crescendo, Ficando linda, né, como crescendo. Aí teve um dia que algo aconteceu que a gente não esperava. Porque quando ela completou 2 anos. Ela completou 2 aninhos, aí eu comecei a trabalhar. Na verdade, eu voltei a trabalhar, né? Só que até então, a minha primeira experiência de emprego tinha sido aquela antes de eu engravidar. E aí eu falei, nossa, e agora, né? Eu preciso trabalhar. E aí apareceu uma oportunidade de emprego e a gente conversou, tal. Eu falei, e agora? Será que eu vou? Será que eu não vou? Ela falou, ai, quer saber? Eu vou. Porque, né? A gente precisava trabalhar, porque pagar aluguel, água, luz, essas coisas. Na época, né? Hoje já é um pouquinho difícil, imagine antes, né? Aí, comecei a trabalhar. E nisso a gente tinha esse intervalo. Tipo, eu trabalhava durante o dia e o Zinho entrava a trabalhar 4 horas da tarde e virava à noite trabalhando. Um belo dia, eu saí pra trabalhar e tava chovendo. Aí a bonitinha não foi pra escola porque tava chovendo. E o pai estava dormindo. E a criança ainda usava fralda. A gente precisa contar mesmo essa história? Não Precisa. pode deixar pra lá? Precisa porque Essa não. até onde eu sei, gente, eu fui convidada pra vir aqui pra contar a história da Manu, tá? Da nossa A Manu tá vida. querendo sair daqui já. Manu, pai, mãe, até chegar na Antonelinha. Eu vou fechar a porta aqui pra Manu não sair correndo. Eu vou Você sair quer correndo. continuar, pai? A experiência que você teve aí? Ai. O que ela aprontou? Não, conta você aí. Conta eu. você aí. Tá bom. Aí tô eu lá no meu trabalho, gente. E o telefone do meu trabalho não para de tocar. E toca, e toca, e toca. Eu falei, gente. Aí uma das meninas falou, Dani, atenda, pelo amor de Deus, o Zinho tá enlouquecido. Eu falei, ai, que isso aconteceu? Fui atender. Aí que eu atendi, ele falou assim, pelo amor de Deus, vem embora agora, porque senão eu não sei o que eu faço com a Manuela. Ó, pra vocês verem, eu trabalhando. Vixe, chamou de Manuela, pode saber. Peguei uma moto, gente, fui embora. Cheguei em casa, vocês não têm noção. Tinha arroz quase que pela casa inteira. E não satisfeita, ainda ela fez xixi em cima. Pense pra vocês verem. E a culpa é da criança. E a culpa era da criança porque o pai tava dormindo. Todd, arroz, tudo aberto. Ela abriu tudo o armário. jogado. E a culpa é da criança. No mínimo, ela tava com fome, né? Judiação. E o pai dormindo. E o pai inconsequente. O pai inconsequente e a A criança. culpa é do pai. Não A da culpa é do criança. pai, exato. Isso serve pra mostrar que nós somos gente como gente, né, Dani? Sim, lógico. Nós tivemos nossas lutas, né? Assim, é muito bom deixar muito claro, porque às vezes a família é perfeita.
nós não somos a família perfeita. Nós temos nossas diferenças, né? Eu fiz xixi no arroz, você acha que eu sou perfeita? Eu ia falar isso, mas já que você falou, tá tudo certo. Isso, Ai, ai. isso com certeza vai dar um corte. Vai, com Você vai fazer certeza. meme comigo, né, pai? Eu sei. Isso daí vai virar um corte, Eu já vim mano. preparada pra isso já. Eu já vim Vai. preparada pra É. isso. Tá tudo certo. Mas dá pra você ver, né? Mas o pai inconsequente na época era, né, muito jovem e quanto, assim, nos faltou preparo e faltou, assim, né, muita maturidade na época, que Sim. hoje nós temos um pouco mais de maturidade com a vida da Antonella, nós podemos reviver tudo isso, né? Sim. E continua aí, conta aí. Também, eu acho que seria interessante contar aí, né? Pra Manu, não, ela não quer que conte. Nem sei o que é, mas já não conta. Ajuda a lembrar, porque é Eu muita tô coisa, vermelha né? já. É para. muita coisa, vai dar 4 horas de podcast aqui, né? Não pode se Eita, estender né? muito, viu? É, não né? pode. Os jovens não podem ficar muito tempo aqui preso aqui. Não. Eu Mas também com a não história da quero Manu, tenho certeza que ficar- eu eles também ficam não quero ficar aqui, não. curiosos pra saber. Mas a nossa importância que a gente teve, a gente cresceu juntos, né, Dani? Nós éramos muito jovens, Sim. mas como nós sempre tivemos uma linguagem aberta com a Manu. Sim. Desde Sempre. muito cedo, em todos os aspectos, né? Sexual até falar, né? A gente sempre foi muito aberta. Eu me lembro, eu acho que é legal você contar aí, quando ela se tornou mocinha. Ah, é eu que vou contar. Você já Ela vai vai embora. adiantar, já. Já vai adiantar as coisas. Vamos correr aí um Vamos, pouquinho com essa vamos. história. Eu já ia pular aqui, É. exatamente. Bom, resumindo, gente, elas gentem como a gente, tá? Como toda criança, né? A gente teve muitas fases muito legais, muito boas. A gente teve muitas fases de susto também, que uma eu vou ter que contar também, que também foi imprudência do pai, tá? Ela, Epa. como a gente falou que ela sempre gostou, né, desde pequena ela sempre gostou de skate, essas coisas, patins, Mãe era bicicleta nem jogadora. tanto, Jogadora. mas patins e skate, pense numa criança doida, e patinete. Ai, já sei com aquela pergunta. Aí, a gente tava morando em uma outra casa e tinha eu não vou falar ladeira porque é demais, mas era quase uma ladeira, né? Uma rampinha. Era rampona mesmo, porque era descida direto na parede. Aí ela foi, gente do céu, e subiu de pé no bendito do skate pra descer. O que vocês imaginam que acontece? A Manuela me vai de cabeça na parede. Do jeito que ela vai, ela volta, porque a parede devolveu ela, né? E fez um galo, assim, bem do lado da cabeça dela. Que a hora que eu vi, eu dei um grito. Que ela levantou, assim, meia zonza e foi pro lado do pai dela. E o pai dela disse, menina, vai lá brincar de novo. Ele nem viu que a batida que ela deu, acho que ela tava meio zonza. Na hora eu falei, vamos levar essa menina pro hospital. A mãe, né? A mãe mais madura e o pai mais imaturo. Mas tá tudo bem. Aí eu peguei e nosso tio tava em casa. Fomos levar essa menina no hospital. Graças a Deus não aconteceu nada. Nada, só um galo na testa. Só um galo na enorme, testa. do Mas tamanho foi dele. só... Morreu, mas passa bem. Morri, mas faço bem. Tá aí até hoje pra contar a história. Aí, Ai, não vou nem falar graças mais a nada. Deus que não aconteceu nada demais, né? Mas tá aqui hoje pra contar a história também, porque ela sempre lembra dessa história. Ela gosta. dessa Que história. doeu, né? Doeu. Mas vamos dar uma resumida aqui. Foram fases muito gostosas, assim, da Manu. E, igual, um dia aconteceu um episódio, assim, que eu não posso deixar de compartilhar, que ela achou, né, uma folha da Antonella em casa, porque, assim, eu falo, igualzinho, mas a Antonella também não foi planejada. Eu tenho que a Antonella foi planejada. Porque a Manu sempre quis a Antonella. A Manu sempre falava pra mim, eu quero muito um irmãozinho ou uma irmãzinha, porque ela se sentia muito sozinha. E a gente também já tinha planos de ter pelo menos mais um filho. A gente sempre falava, a gente quer ter 2, independente se é um casal, se é um menino, uma menina e tal. E então, assim, igual, né, ela achou essa folha dela e tava escrito, foi planejada? Não. Mas eu quis dizer assim, igual eu já expliquei pra ela, por que não? Porque eu era adolescente. Eu não tinha planos naquele momento de ser mãe. E o quanto mudou minha vida. Só que, pra melhor.
Então, e assim, quando, né, aconteceu dela ver essa folha da Antonella e tá escrito que sim, eu sentei e expliquei pra ela. Falei, ó, o sim é porque a gente planejou sim. A gente se reuniu junto, você queria, a mãe queria, o pai queria. Então, a Antonella foi planejada. Mas já superamos, né? Tá superado. Sim, não vou falar nada. Fica Só quieto. pra um É que eu só tô me ressalto complicando aqui. aqui agora que Só eu um tô, ressalto. sabe? Prefiro ficar Eu vou falando, vocês vão vendo as expressões dela, tá bom? Porque é Não, assim que não ela se liga. expressa. quietinha. São todos complicados esse podcast Mas hoje. assim, e quando aconteceu, né, da Antonella, foi algo assim muito engraçado. A gente dá risada até hoje. Porque a Manu sempre fala. Porque assim, quando eu engravidei, não demorou muito, a minha cunhada também engravidou. Então, eu engravidei da Manu e a Karina engravidou do Cauê. Tanto é que eles são bem parecidos de idade, né? E logo depois a Karina passou a perna em mim. Ela engravidou do Theo e eu ainda não tinha engravidado. Eu falei, poxa, nem vou me esperar, né? E com isso, com a vinda do Theo, a Manu viu que os amigos dela tinham irmãos, o primo dela tava tendo mais um irmãozinho, e daí ela chegou pra mim e falou, poxa, eu não tenho ninguém, eu não tenho irmãos. Eu falei, mas você tem suas primas, você tem seus primos e tal. Ela falou, mas não é a mesma coisa. Eu falei, vixe, e agora, né? Aí eu cheguei e falei pro Zinho, falei, ó, se eu completar 30, gente, não que eu já tenha 30, tá? Porque, né, eu sou nova. Eu Já não vou nem entregou a falar idade, nada, hein? eu nem vou falar nada. Eu nem precisei fazer nada, tá vendo? Assim, Se eu entrega falei, sozinha. se eu completar os 30, eu não quero mais filho. Eu fui bem sincera, porque daí chega uma fase na vida da gente também que, né, tem que estabilizar o negócio ali, não dá mais, a gente tem pique. E foi incrível, assim, porque quando eu tava perto dos meus 30, né, aí eu falava assim, um dia eu cheguei pro Zinho e falei assim, eu acho que tem que ser agora, pra gente arrumar mais um filho e tal. Ele falou, não, mas a situação tá difícil, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a Manu já vinha, mãe, mas eu queria tanto, é meu sonho ter um irmãozinho, uma irmãzinha. Guardem bem essa palavra, meu sonho. Eu falei, então tá, Acabou a fralda do seu sonho, vai comprar. vamos realizar o sonho dela. Aí, e eu sempre tomei, né, tomei anticoncepcional. Desde que a Manu nasceu, eu sempre tomei anticoncepcional. Aí, um belo dia, eu parei de tomar. Simples assim. E com 15 dias que eu parei de tomar, eu já sabia que eu tava grávida. Só que eu não falei pra ninguém. E, né, mulher conhece o corpo. Eu falei, eu tenho certeza que eu tô grávida. Aí eu fui e comentei com meu irmão, com o Lucas. Eu falei, Lu, eu acho que eu tô grávida. Na hora ele falou, vamos agora no laboratório fazer exame. Na hora, assim, ele me pegou, me levou lá, pagou o exame, ficou comigo e até passou os dados dele pra mandar pra ele o resultado lá e tal. Foi muito legal, assim, ele acompanha desde o começo. E aí eu descobri que eu tava grávida. Descobri não, né? Eu confirmei que eu estava grávida. E eu falei, BC, agora eu tenho que fazer uma surpresa pra eles, né? E, tipo assim, eu não tava nem me importando se ia ser menino, se ia ser menina. A minha felicidade é que tava vindo mais um bebê e que nós... E eu sempre falava também a questão da cadeira, né, Manu? O que eu sempre falava da cadeira, Manu? Quando a gente sentava na mesa, tinha 4 cadeiras. O que eu falava? Que tava faltando alguém, porque tinha 4 cadeiras e nós éramos em 3. E eu sempre falava isso. Eu falava, tá faltando alguém Tem que nessa preencher cadeira. essa cadeira. Toda vez que a gente sentava, assim, a gente gosta desse momento de mesa, né? De estar junto. E eu sempre falava pra Manu, Manu, tá faltando alguém, né? Precisa completar essa mesa e tal. Toda vez eu falava isso. E depois que eu descobri que eu tava grávida, eu comecei a enfatizar mais ainda essa questão. Eu falava, bem que podia preencher logo essa cadeira, né? Tá demorando, não sei o quê. E aí, um belo dia, a gente fez uma reunião em casa, né? Com uns amigos nossos lá da igreja. A gente fez um grupo de estudo. Falei, vou aproveitar, né, a oportunidade agora. Aí, ainda aguentei guardar por alguns dias, gente. Pense, eu fiz o exame. Você não pode reclamar porque você escolheu um nome sem Por ela, você fez ela assinar um nome sem ela, você não tem direito de opinar, viu? Eu consegui gravar, guardar por 10 dias, tá? Eu guardei esse segredo por 10 dias, não contei pra ninguém, só eu e o meu irmão sabia. Aí eu fui lá, comprei um bodyzinho do Palmeiras e um sapatinho do Palmeiras, porque a bênção é palmeirense.
né? Então, Que dó, nem todo mundo é Aí- perfeito, né? eu fiz essa surpresa e tal, né? Só que assim, foi bem legal porque, voltando um pouquinho ao assunto, nessas questões assim de transformação do corpo, eu sempre fui muito aberta com a Manu. Eu sempre gostei de conversar sobre isso com ela, porque eu não tive isso na minha infância. Eu não tive alguém que me orientasse sobre isso, que falasse comigo sobre isso, né, das mudanças do meu corpo e tudo mais. Tanto é que quando aconteceu comigo, eu tava na escola. Eu sei que muitas meninas também se identificam, né, por questão de... Normalmente acontece isso na escola, que hoje vocês falam que é bullying, que não sei o quê. Na nossa época não tinha essas coisas não, Comigo viu? nunca Tipo, aconteceu dava na risada, escola. dava risada mesmo, Livramento. chorava e passava. E então, tipo assim, eu sempre fui muito aberta nessas conversas com a Manu. E eu sempre orientei ela. Falei, ó, filha, vai chegar uma fase na sua vida, tal. Fazia ela levar absorvente na bolsa. Sempre orientando, falando, né? Vai de roupa escura. E foi muito legal, assim, porque foi uma experiência muito top. Porque quando eu descobri, né, que eu tava grávida da Antonella, ela ficou mocinha. Daí ela chegou e falou pra mim, ai, mãe, aconteceu, não sei o que. Nossa, foi muito legal, assim. Então a gente se realizou, nós virando de duas. costas. Eu vou só Nós dar uma duas, dica assim, aqui. como mãe e filha, a gente se Pelo amor de realizou Deus, nessa mãe, não, cumplicidade. chega. Foi muito legal. Chega, mãe. Não, mas é legal contar porque. É legal É contar. sim, Não é é sim. não. Pra Porque mim, são não. experiências da vida. Não, porque E são assim vai experiências. ser com a Antonella. O dia que a gente sentar pra conversar com a Antonella. Exatamente, porque a gente sempre teve uma conversa muito aberta e até eu como pai, né? Normalmente o pai participar desse momento, Sim. ela veio até me contar e com alegria, né? Que tinha virado mocinha, contando pro seu pai. Pensa pra você Sim. ver. Eu sempre, assim, gostei muito de ser presente na vida da Manu, nessas partes, sempre orientar, a gente orientava junto essas situações, né? Sempre falava do corpo, das mudanças do corpo e ver que você tava passando de fase, Manu, naquele momento. Sim. Na chegada da Antonella, mostrou que você tava subindo, você tava subindo de fase aí. Nós que gosta de game aí, você tava alcançando outros níveis com a Sim. chegada da Antonella. Então Exatamente. teve uma mudança completa na nossa vida. Mas agora a pergunta aqui vai ser direcionada pra Manu. Eita, Glória. Pode perguntar aí, voz da consciência. Como foi essa chegada da Antonella na nossa vida? Antonella. Nossa, respirei fundo agora. Nossa. Ai, meu Deus. Como foi essa chegada da Antonella pra você? Porque assim, tem a visão dos pais aqui, né? Sim. Né? Para nós foi uma bênção, né, a chegada da Antonella. Mas e pra você? Como é que foi essa chegada Antes aí? de eu contar isso, eu só queria deixar uma coisa bem clara aqui. Nunca contem pra sua mãe quando você virar mocinha. Porque eu falei pra mãe, não conta pro pai, porque eu queria contar. A primeira coisa que ela fez quando saiu do banheiro, José, ela virou mocinha. Eu falei, você tá de brincadeira que você me deu uma dessa. Eu falei pra não contar, mas ela foi lá e contou. Ela foi lá e concluiu. bem. Deu tudo certo. Mas sobre a chegada da Antonella, eu vou contar um pouquinho sobre o chá revelação da Antonella. Que eu lembro que no dia do chá revelação, a hora que estourou, acho que foi bexiga, acho que nós Foi. fizemos, né? Que daí Aham. estourou e tava rosa. E aí eu comecei a chorar. Tipo, só que eu não tava chorando porque eu tava feliz, não porque eu tava triste. Aí eu lembro que uma pessoa que tava lá no chá revelação veio perguntar pra mim, viu? Você tá chorando porque você tá triste? Eu falei, não, gente, eu tô chorando porque eu tô feliz. Porque, tipo assim, todo mundo achou que eu queria que fosse menino. Entendeu? Mas pra mim também não importava se ia ser menino, se ia ser menino. Eu só queria uma companheira e tá tudo certo. Tá ali minha companheira. E antes que vocês perguntem cadê a Antonella está dormindo, gente. Tá É. descansando a beleza dela. Porque ela teve, Senão, isso aqui... ela teve um dia muito longo hoje, trabalhou muito, agora ela tá descansando, viu? Ela tem que descansar também, né? E agora qual que é a fase que ela tá? Ok. Tô muito cansada, Nossa, estudei muito Eu preciso hoje. de férias. Eu preciso de férias, gente. Ai, vê se pode, uma criança de 5 anos. Ela não tem 5 anos. É, Ela vai tem ver. 4. É Mas verdade. ela fala que ela tem 5. Não, na verdade, acho que ela tem 21 no corpo de uma criança de 5. Exatamente, é mais ou menos por Verdade, aí que mesmo. é demais, essa criança é demais. Verdade. E foi muito bom, né? Assim, vamos ressaltar aqui que a vinda da Manu foi uma bênção, né, na nossa vida, foi uma transformação na nossa vida. E a vida da Antonella também, as duas teve o mesmo, assim, eu acredito que foi fases diferentes. Elas têm uma idade muito diferente. A Manu vai 12 fazer anos de 17 diferença. e a Antonella vai fazer 5. Sempre confundo os nomes das filhas aí. Faz parte. E Coisa são, de pai. são Coisa de pai. duas, bem diferentes. Hoje nós temos uma adolescente e uma criança, né? Sim. Duas etapas diferentes, né, na nossa vida. Mas quanto a chegada da Antonella
nós como pais, ela trouxe uma alegria, que às vezes a gente estava se perdendo, assim. Manu foi ficando mais adolescente, foi ficando mais no cantinho dela. E a Antonella nos aproximou mais em família. Eu quero que vocês contem aí, né, pro pessoal saber, esse quarto lugar sendo preenchido na mesa, qual foi a diferença que ela fez nesse lugar à mesa? As duas, eu quero a resposta das duas. Então, Você conta primeiro ou eu conto? eu conto, você complementa. Pode ser, então. Só vai. Porque assim, desde que a Antonella chegou, a gente já colocava até o bebê conforto, tá, gente? Né? Junto com a gente na mesa, na cadeira, né? Não na mesa, na cadeira. Não, na cadeira. O carrinho, quando ela foi crescendo, que foi tendo as fases dela de comer e tal, a gente deixava o carrinho do lado, que era a quarta cadeira. Então, assim, ela cresceu junto com a gente à mesa. E hoje a gente vê a importância que tem o momento de estar à mesa para ela. Porque a gente sempre fala, né? A gente fala pro pessoal assim, a Antonella ama almoçar fora. Quando a gente fala assim, o pessoal pensa assim, nossa, são ricos, né? Porque come direto fora, não sei o quê. Mas não, sabe aonde que a gente come fora? Antes a gente colocava, né, a nossa mesa que a gente tem dentro de casa pra fora. Hoje não, hoje a gente tem uma mesinha lá na área. Então a gente arruma tudo lá fora, a gente põe, organiza tudo bonitinho. Ela ama, né, mano? Ela ama quando a gente tá arrumando, tá? Porque ela não gosta de arrumar. Ela A gosta gente de quer arrumar. desarrumar. E ela ama quando tá tudo pronto. Ela fala, a gente vai almoçar fora. Estar lá junto, almoçando fora. Esse é a parte que ela mais gosta, assim. Então, tipo, igual a gente fala, é o momento. Tanto é que um dia eu vi, eu não lembro o nome dele, que participou do podcast, e do Shekinah, eu não lembro o nome dele, ele participou, e ele falou muito dessa relação, né, entre família em volta da mesa. E a hora que ele falou sobre isso, na hora, assim, deu um start. Eu falei, olha só, né, essa vontade, esse amor que a Antonella tem de estar junto na mesa. E fez todo sentido, porque são memórias gravadas, né, que vão ficar para a vida dela. E eu creio que isso ela vai passar para a geração, né, para os filhos, para os netos dela, e que continue. Porque é algo que a gente também aprendeu a desfrutar, que é o momento de estar junto à mesa. Pode continuar. Devido, às vezes, à correria, né, Sim, do da nosso semana, trabalho, da né? semana, talvez os pais não consigam se reunir durante a semana, mas todo final de semana a gente faz questão, né, de estar sentado à mesa, Só quando tá orar, chovendo, daí não tem como. Aí tem que ser lá dentro mesmo. orar à mesa, né? E uma das coisas que mais me chama atenção, que eu sempre falo que a gente tem que aprender muito com a Antonella, é que ela faz questão de toda vez brindar Sim, a mesa. sim. Todo momento de estar na mesa é um momento especial. Eu esqueci do Tintim! É um momento especial você estar à mesa. Coloque por isso. Você aí, ó, um recado para você, pais e filhos aí. Sentem com seus filhos à mesa. Priorizem esse momento. Priorize esse momento, porque ele passa muito depressa. Nós estamos brincando aqui que eu não vejo a hora de ser avô, mas eu quero a minha mesa aumente. Sim. Eu quero sim. fazer uma mesa maior, para que eu sente com os meus netos, com os meus filhos ao redor da mesa. O significado tremendo que tem a mesa. Ela faz questão de brindar. Coloque a melhor comida na sua mesa, não importa a comida que tiver, mas coloque a melhor toalha de mesa. Às vezes a gente arruma uma mesa para os convidados, para as pessoas de fora, Sim. quando a gente vai receber. Mas para os nossos a gente não põe a melhor mesa. Nós não pomos os melhores talheres, não colocamos as melhores taças. E quanto nós temos que fazer isso para os nossos. Esse quarto lugar preenchido, para mim, antes da Manu falar aqui, foi muito especial. Ela veio para nos ensinar a gente voltar a ter esse relacionamento em família. Ela voltou a nos unir e foi assim, ela é tão espontânea que ninguém forçou, ninguém falou isso para ela. Ela foi trazendo isso. Nós estávamos perdendo esse contato, né? Sim. De sentar à mesa, de estar junto à mesa, fomos perdendo com o tempo. E ela veio para nos resgatar esse contato, essa família unida novamente, né? À mesa, tendo esses momentos à mesa. Manu, e para você, como é que foi? De Na verdade, frente eu com não Manu. ia contar como foi. Eu ia contar uma coisa que aconteceu durante esses tempos que a gente gosta de sentar na mesa. Porque eu lembro que teve uma vez que a gente fez aquela gincana, lembra?
de jogar água. E, tipo assim, ela não queria participar, mas ela gostava de ficar olhando. Sim. Porque ela gosta, tipo, quando a gente almoça e faz alguma coisa depois. Sim. Tipo, uma Ela brincadeira quer que a gente brincar. faz. Qualquer coisa, que nem aquela que nós fizemos do bis também. Sim. Não sei se você quer contar aí, deixa você contar. Não, porque pode contar. eu não lembro direito, então eu queria deixar você contar. Ou a Voz da Consciência, que lembra melhor, porque foi a Voz da Consciência que teve a Não, ideia nós já também. falamos bastante, pode contar. Não, mas é porque eu não lembro tudo. Mas daí a gente vai complementando junto com você. Tá bom, então eu vou contar do balde de água. É, Porque nós fizemos, tipo, de colocar uma cadeira, um quiz. tipo um quiz. É. Aí alguém perguntava alguma coisa relacionada à Bíblia, e a gente tinha que responder. Todo mundo foi, mas a Antonella não queria ir, porque ela tava com medo de cair água no cabelo dela. Sei lá, não sei o que aconteceu com a Antonella, não É quis porque o ir. cabelo Só dela... que ela tava feliz de ver nós levando água, entendeu? Tipo assim, dependendo do que tava acontecendo, ela tava feliz de estar ali. E dá pra ver, porque ela gosta quando a gente se reúne, assim, fazer alguma E a gente tava brincadeira, se alguma coisa divertindo, diferente. né? Sim, Antonella... Gente, Antonella é minha companheira de videogame. É. Entendeu? Roubou o A, controle a dela. mãe gosta quando eu jogo videogame? Não, Não, mas a gente ama jogar mas videogame. tá tudo bem. Tudo bem que a gente passa 50% do tempo jogando brigando, mas tá tudo certo, entendeu? Tá junto. É porque que nem... eu- Matar os carinha, é isso? matar os carinha. É assim que ela fica. Irmã, não consigo, mata o carinha pra mim, mata o carinha pra mim. Outra coisa também, ela gosta muito de ficar roubando meu celular, gente. Ela fica assistindo. Que menininha folgada. Nossa. Ó, deixa eu contar aí que tem novidades aí, né? Pra quem tá acompanhando aí, vai ter muitas novidades aqui no nosso perfil do Instagram, no nosso YouTube aí, né? E teve uns momentos muito especiais que a gente fez algumas brincadeiras aqui, né, Manu? Das irmãs gêmeas da Manu aí. A irmã tem uma irmã gêmea, vocês vão descobrir logo, logo, logo. Vocês vão descobrir uma irmã gêmea da Manu. Vou fazer o seguinte, Mas vou não é colocar. ela, não. Eu vou colocar no final desse vídeo aí pra vocês as irmãs gêmeas, a Manu, Mas né? já? No Mas final já? desse vídeo eu vou colocar aqui pra vocês A cara verem. da mão de felicidade, tá sabendo disso. E depois de Antonella saber das irmãs gêmeas, né, da Manu, que a Manu tinha uma irmã gêmea, ela fez questão de falar assim: pai, quando que eu vou gravar aqui também com a minha irmã gêmea? Ela quer gravar. Deu o que falar. Falando nisso, já vou botar minha meta aqui. Se você quer a Opa! Antonella aqui, você vai ter que dar 2.500 visualizações. Rapaz. Aumentei. Eu gosto de colocar 2.000. Pra você mas o hoje eu vou quê? colocar Trazer a pra trazer a Antonella? Antonella. Ai, meu Deus. Vou botar Ih. bastante. Olha, porque é difícil, viu? Você colocar uma criança de 5 anos sentada aqui e ficar quietinha, criança. E ela A criança vem, não viu, fica gente? quietinha. Ela apresenta Ela gosta aqui. de conversar. Ela vem e só não gosta de apresenta, ficar hein, né? quieta. Mas tá tudo certo. A gente vai Ela fazer. ama estar aqui. Ela Então vai ter que ama. bater 2.500 visualizações. Deixa eu ver quantos likes. 350 likes. 400. 400. 400 likes. Serem pra nós. Ó, então se você quer a Antonella, é melhor você começar a compartilhar esse vídeo já. Você deixar tá jogando seu alto, hein? like. É, você viu? Eu sou É ousada. isso aí. Dá isso aí. licença. Jovem, não é você que fala que jovem é ousado? Eu tô ousada. Então, Tá se você quer a certíssimo. Antonella, já aproveita e já compartilha esse vídeo, deixa seu like já. Se inscreve no nosso canal aí pra você ficar dentro das novidades. E pra você talvez ver a Antonella aqui também, sentada do outro lado aqui, ó. Olha Claro que o da só. Antonella eu acho que não vai ser entrevista, né? Nós vamos bater papo aqui aleatório, porque não tem como entrevistar falar uma dos criança, carinha né? Mas lá. tudo bem. A gente vai falar do jogo aqui carinha. pra vocês, pronto. Ai, paga a conta do Minecraft. Minecraft, é Fortnite, é? Hã? Minecraft, É que Fortnite? Ela vem Fortnite. pra mim, gente. A mãe, Ai, a mãe paga tá bem a conta lá. danada, né? Ela só desde que começou jogando. Até isso, ó. Mãe, paga lá pra mim jogar. Ah, tá bom. Ah, Antonella, ó, isso aqui, ó, eu vou mostrar. Ah, ela ama. Ó o estado do meu gibizinho aqui, ó. Ela ama, gente. Tá gibizinho saindo da a capa, Turma da por quê? Mônica. Porque alguém, uma criança de 5 anos, catou meu gibizinho. A criança não sabe ler, mas a criança gosta dos desenhos que tem aqui. E tá ela tudo conta bem. do jeito dela. Ela gosta de contar, entendeu? Ela gosta de conversar. E às vezes eu gosto de ouvir as histórias dela, sabe? Às vezes é uma história legal. Senta Às vezes é uma história que lá eu não vem quero ouvir, mas eu história. continuo ouvindo porque eu sei que pra ela é importante estar ouvindo, entendeu? E tá tudo bem, é sobre isso. Ah, e tem as fases da Antonella também que você não contou, né? Que ela te chamava. Não. Ah, isso, exatamente. Que ela É- te chamava e o porquê e o significado que a gente descobriu, que Eu é acho algo que a que gente isso não é pode importante. passar. Gente, Ó, o não Conrado vamos- me chama assim até hoje. Não vamos esticar muito o chiclete aqui, como Nossa. diz o tio Mas Caio, essa parte é importante. mas eu acho que é muito bom vocês falarem sobre isso. Sim. O tanto significado que tem a Antonella na nossa vida, que ela foi uma profeta também. Ela sempre tá soltando as dela, né? Sim. Tem que ter, né? E qual que foi essa aí? Conta essa história aí, mano. Eu vou contar um pouquinho dessa. É porque assim, Antonella, quando ela nasceu, a gente, na verdade, ficava na casa da Gi, né? Da Gi Sim. com o Marcelo. E durante o tempo que ela foi crescendo, ela foi falando nomes, né? Ela falava Xang, ela falava tia, ela falava papai.
E ela não falava o meu nome. E eu ficava frustrada com isso, porque eu falei, poxa, mas eu tô ali com ela, por que ela não fala meu nome? E aí, um certo dia, por algum motivo que, na verdade, antes a gente não sabia o porquê, né? Mas agora já entendi. Uhum. Do nada ela começou a me chamar de Naim. Era Naim pra cá, era Naim pra lá. Eu falei, mas gente, o que é Naim? E aí eu lembro que eu deixei passar por um tempo e a Gi foi pesquisar o que era Naim. E Naim tem o significado, resumindo assim, é Porto Seguro. Então a gente começou a entender que assim, ela me chamava de Naim porque ela se sentia segura perto de mim. Só que eu demorei pra entender isso. A voz da consciência vai falar, Léo. Eu puxei aqui no tio Google aqui, só pra falar pro pessoal, Naim, né? Tá, tem muitos nomes na Bíblia. É um lugar em Israel e que significa aconchego, tranquilidade, calma. O que nos leva a crer que aquele era um lugar bom para se viver. Precisa falar mais alguma coisa depois dessa? Precisa? Não precisa, né? A Manu trazia um porto seguro, ela se sentia, até hoje, ela se sente Uhum. segura junto com Hoje a ela Manu. briga comigo, né? Porque ela quer distância. Eu acho que ela tá vendo uma adolescente antes do tempo, mas tudo bem. Mas aonde ela são vai? fases. Todo A Naim lugar tá que ela junto. vai, ela quer que eu esteja junto. A Naim tem que estar E junto. se a Manu vai, ela quer estar junto. E se ela vai a algum lugar e eu não vou, ela já pergunta, mas aonde que você vai? É. Por que você não vai? Ela quer saber, porque ela é curiosa. Ela não deixa passar nada, ela quer todos os detalhes. E teve um Aonde dia, você vai, né? que hora você volta. Você lembra que aconteceu uma situação também? Acabei de lembrar agora. O quê? Você não pode te contar. Uma vez a gente estava em casa, você passou por uma situação à noite, lembra? Que ela chorou e falou pra nós? Você À tá. noite. Acho que você tava. Sim, eu me Você recordo dessa lembra? situação. Alguma coisa que aconteceu com a Manu e ela chorou e falou que queria irmã. Ela chorou e falou que a irmã tava em perigo. É, isso. É, Ai, eu é. não lembro, eu não consigo lembrar o que era. E a Manu tinha um menino rondando perto de você na escola. Você tava sozinha e tinha Você tava esperando pra ir um embora. menino, um homem que você tava esperando pra ir embora e eu não tinha chegado Não, ainda. não, lembrei. Era na farmácia que ela passou com o Lucas. verdade. Lucas foi buscar remédio. Eu vou contar essa história. É, conta. Eu conta. eu saí da escola e meu pai não ia conseguir me buscar. Aí eu liguei pro meu tio e falei, tio, você pode me buscar? Beleza. Ele me buscou e falou, viu, vou passar na farmácia antes de levar você embora. Eu falei, beleza. Aí a gente parou na farmácia e tal, ele entrou na farmácia e eu fiquei lá fora. Só que nisso que eu fiquei lá fora, eu vi que um homem começou a passar. Mas você ficou perto da moto, né? Sim, de eu tava frente perto da farmácia e tudo mais. Mas mesmo assim, eu vi que ele começou a passar. E aí ele passou assim, olhando pra mim, desceu, depois ele deu a volta, ele tava vindo de novo. Só que nisso que ele tava vindo, um amigo meu veio. E aí eu comecei a bater papo com ele. E aí eu vi que o homem foi embora. E logo que o meu amigo também desceu, eu vi que ele voltou. E no que ele voltou, o Lucas saiu da farmácia. Então, tipo assim. Só que eu já fiquei. Eu lembro que eu acho que eu mandei mensagem pra você, não mandei? Foi. E aí eu lembro que eu mandei mensagem pra minha mãe e falei, viu, mãe? Tem um homem aqui estranho, ele tá me sondando. E tipo assim, ele tava olhando ali diretamente pra mim. Porque só tinha eu na frente da farmácia, não tinha como ele tá olhando pra outra pessoa. E aí ele passou, desceu, subiu, daí ele esperou meu amigo ir embora, daí ele voltou, no que ele voltou, o Lucas saiu da farmácia. Daí na hora eu senti um alívio, porque eu falei pra minha mãe, eu posso estar errada, mas eu vi que ele tava com alguma coisa na mão. Eu não sei o que era, não faço ideia. Eu não ia lá mesmo pra perguntar, né? Mas eu vi que ele tava com alguma coisa na mão e ele tava olhando pra mim, como se ele fosse fazer alguma coisa. Graças a Deus não aconteceu nada, mas tá aí, ó. A Antônia Sim. sentiu. Ela começou a chorar e falar, mãe. A Nanu, né? Ela chamava de Nanu. A Nanu, Nanu daí tá em virou Nanu, perigo, né? a Nanu tá em perigo. Eu falei, ué, daí eu olhei pro Zinho assim e ela chorando mesmo que a Manu tava em perigo. E ela tava deitada no seu colo, não tava? É. Você falou? Não, ela tava no quarto e veio pra sala dela, nem isso ela veio chorando e falando. E até hoje, assim, tipo, às vezes a gente deixa a Manu na escola, ela começa já a falar, não, eu tô com saudade da minha irmã. Eu falo, mas você acabou de deixar sua irmã na escola? E ela fala que tá com saudade. Quando estão juntos, né? Muito as amor. meninas da igreja que deram risada, porque esses tempos atrás o pai deixou na igreja, acho que ele foi levar ela no parquinho. E a hora que ele voltou, ele passou na frente da igreja, e eu tava sentada ali perto da janela. Aí ela passou, irmã, tchau. Aí as meninas tudo, Tonela. Eu falei, vocês viram? Tonela passando ali. Ela passa, ela lembra dela. Ela tem uma conexão muito forte com a Manu, muito E forte quando eu chego da escola, eu vou mesmo. entrar no carro. Ai, irmã, que saudade. Eu falo pra Antonella, mas não faz nem 5 horas que você me Ela viu, você deixa fala. que agora é pouco. Mas Ai, ela senti sente falta. tanta saudade de você. E ela não abre mão, viu? Ela fica acordada todo dia pra ir buscar a Manu na escola. Todo dia. Ela vai junto levar e ela vai junto buscar a irmã dela. E fica lá na janelinha esperando, olhando a hora que a Manu sai pra entrar no carro também. Ela é muito cuidadosa com a E ela Manu. gosta de perguntar: o que você fez na escola? O É. que você aprendeu? O que Do aconteceu nada ela hoje? começa a perguntar. O que Aí eu tenho que aconteceu contar, hoje? né? É porque ela chegou. E quem que busca ela na escola?
A Manu. Então, tipo assim, já conta a vida inteira dela pra Manu, que a Manu chega a pegar, né? Isso quando ela não tá brava, né? Que daí ela fala, não vou contar pra você, vou contar pro meu pai. Eu falo, tá bom então, né? Você que Aí quer sabe, desabafar cara. com o pai. Só isso. Isso quando eu não vem brigando, né? Deixa a voz da consciência falar. Olha, então, vou falar aqui que tá bom já, viu? Nós já falamos dá pra- bastante. É que também, É que eu assim, né, achei a que gente ela pode ia fazer parte acordar. 2 Eu também. achei que ela ia acordar. Tô esperando ela acordar É, também. então, vamos deixar esse momento pra gente bater um papo com a Antonella, se a gente bater a meta. Ah, é verdade. Daí sim, a 2.500 gente- visualizações e 400 likes. É. Verdade. Mas uma coisa que eu quero ressaltar aqui pra vocês, como é que vai ser essa pegada do nosso Shake na Teens aí? Como vocês viram, o primeiro convidado foi o pai da Manu. 2 velhinhos experientes pra começar bem. Ai, que Brincadeira, absurdo. mãe, te lava. Agora, hoje, foi a mãe, porque eu quero que vocês entendam esse podcast, o propósito dele também é unir famílias, contar a história dos jovens, com certeza. Será a pegada jovem, né, Manu? Nossa, eu tava olhando aqui, eu sou a cara do pai mesmo. Claro que Eu tava não. olhando, olha que Ah, Mas o importante é saúde. é de saúde, é verdade. Mas o que eu quero focar? Que cada jovem que passar por aqui, ele vai contar as experiências, vai contar a vivência dos jovens cristãos, mas eu quero ressaltar quanto é importante o apoio da família. Uma das coisas que eu sempre falo para Manu, e eu falo para Dani, e logo a Antonella vai entender, que eu quero ser o primeiro a estar na primeira fila, te aplaudindo, te apoiando em tudo que você fizer, Manu. Porque eu sei que vocês são as pessoas, eu sempre cobro muito isso. Em todas as nossas redes sociais, em tudo que a gente faz, eu falo assim, ó, vocês têm que ser o primeiro a estar apoiando lá. O primeiro a estar curtindo, o primeiro a estar compartilhando. E eu sabia que esse momento ia chegar, de você ser despertada para estar no podcast, para estar falando. E eu sempre falei que nós, como pais, o nosso maior apoio é estar aqui te apoiando em tudo que você fizer. Porque eu quero até abrir aqui. Eu tentei colocar a Manu em todas as outras áreas que não fosse isso aqui, viu, meus irmãos? Mas eu vi quanto ela desenvolve, quanto ela desenrola e quanto ela ama estar aqui, quanto ela deseja estar aqui. Que isso seja prazeroso para você estar aqui de frente com outros jovens, fazendo isso aqui, Manu. Você siga e eu quero te apoiar em tudo. Tanto eu como a sua mãe, nós sempre estamos te apoiando em tudo, em todas as suas decisões, orientando, sendo a voz da consciência mesmo, não somente aqui no podcast, mas na casa. É um pai que sempre está chamando atenção, né? Sempre está, mas porque eu quero sempre o seu melhor. Então, pais, apoiem os projetos dos seus filhos. Todos os jovens que sentarão neste lugar são jovens, a maioria deles. Nós escolhemos os jovens que são apoiados pelos seus pais. Que o pai sabe por que ele está aqui. Porque ele tem um testemunho, porque ele tem uma história, porque ele tem uma vivência, mas porque tem um apoio dos seus pais. Podemos seguir? Vamos. Só dar uma ressaltada. É igual você falou nessa questão dos pais estar apoiando. A gente, assim, já conversou com a Manu, deixou isso bem claro pra ela, que ela vai estar aqui apresentando. O pai dela sempre vai estar junto, tanto na técnica. E assim, quando Deus colocou esse projeto, né, no coração do Zinho, e ele sentiu que Deus deu esse projeto pra ele, mas não era pra ele conduzir, e sim que seria direcionado pra Manu. Então, a gente crê que Deus tem um grande propósito através disso aqui, através da vida da Manu. E quando a gente conversou sobre isso, a gente também entendeu e compreendeu que nós somos os intercessores pela vida da Manu e pelo Shekinah Teens. Então, assim, a gente quer que vocês entendam e compreendam que isso aqui vai muito além de apenas ser transmitido em telas. Isso aqui é um propósito de Deus para jovens que com certeza têm ou vão ter certas experiências na vida e que com certeza muitos que vão passar por aqui vão transmitir isso para vocês. Então que vocês possam estar sempre acompanhando, estar sempre ligadinhos. E assim, sempre que possível também, jovens, chamem seus pais para estar acompanhando junto com vocês.
Aqueles que sentirem, né, que tem também um testemunho, querem participar, entre em contato com a gente, tanto comigo, com a Manu, com o Zinho, que a gente tá aqui para isso, né, para estar buscando essas vidas, para estar alcançando essas vidas. E falar para você também, né, Manu, como a gente já falou, eu vou repetir novamente, que a gente ama a sua vida, a gente crê e com certeza, através disso aqui, Deus vai agir muito ainda através da sua vida. Deus vai fazer muito além daquilo que a gente nem imagina. A gente acha que é algo assim, tão simples, né? Igual a gente fala, é tão simples fazer o podcast e tal. Não, mas vai muito além. Porque a gente fica planejando tanta coisa e na hora, quando a gente vai assistir, Deus age de uma forma totalmente diferente. Então, que você possa compreender, entender o seu chamado, o seu propósito, e que cada vida que sentar aqui, você possa transbordar do amor de Jesus, e que assim também você sinta esse transbordar do amor de Jesus, tanto você derramando, como vidas derramando para você também. Amém? Eu recebo. Amém. Bom, E é não isso. preciso falar mais nada agora, eu acho assim. E eu como mãe orgulhosa, né? Lógico. Imagina ver minha Mas filha. eu vou só falar um negócio. Se você for assistir com seus pais, não faça como eu faço, tá? Ficar cutucando os pais. Ó, Ah, tá vendo? Ó, presta atenção, fala, a gente Deus. ama fazer essas Não faz, coisas igual, aqui. não faz igual eu faço, não. Deixa Deus agir. Não faz, não. Não faz porque eu sei que incomoda, sabe? A gente fica falando umas verdades, assim, mas dá tudo certo. Mas se você quiser fazer também, vai na Tá fé. tudo bem. Como que o pai diz mesmo? Família unida Permanece unida. permanece unida. Família que ora unida, que permanece unida, vai Sim. sempre estar juntos, né? Sempre Então, juntos. bom, acho que podemos encerrar por hoje. O que Poxa, vocês acham? Enrolei tanto esperando a Antonella tá acordar pra bom. vir aqui. Não veio. Mas ela não veio. Gente, vocês vão ter que aguardar pra próxima. Sinto muito. A Antonella tá muito cansada, gente. Céu, a menina brincou o dia inteiro. Mas em breve vocês podem ver ela por aí também. Pode ou não Só pode? depende de você. Você que tá aí. Oh. Você que tá aí também. E você que tá aí também, ó. É isso Se aí. liguem, se Isso liguem. daí. É isso aí. E agora, Manu, vamos encerrar então? Vamos. Ah, Eu queria ficar aqui. Vocês não querem que eu fique aqui? Eu quero... Não. Eles querem que eu fique aqui Quer também. saber? Não, porque eu tô mais. curiosa pro próximo pra me assistir. Você já pode contar quem que é o seu próximo convidado? Não conta Não aí. pode. Deixa eu contar. Não, vem muita coisa boa por aí. Mas eu garanto que a Manu vai entrevistar aqui. No final desse vídeo, você vai ver a Manu entrevistando a sua irmã gêmea. Pra você aí. Eita. Você aí. Pode mudar a câmera aqui, ó. Eu não lembro de ter vou ganhado falar. 2 filhas, mas disse que Pra tem, você então... aí, que desacreditou do meu sonho no sexto ano que eu tinha uma irmã gêmea, agora eu tenho uma irmã gêmea de verdade. Chora. Chora que agora é verdade. Ai, ai. Então você vai conhecer a irmã gêmea da Manu no final desse vídeo. Quem é? Não, pode sair do vídeo já. Pode sair. Não, sai Pode não. Fica aí, fica até o final. Pode sair. Vamos encerrar então? Bora. Vamos, né? Já falamos bastante, já conversamos bastante. Por Contamos mim a uma gente ficava parte aqui da o vida resto, da Manu, né? Não deu pra contar É tudo. que bom, né? Que se fosse só uma parte, mas e se fosse o resto? Jesus amado. mas Agora, eles estavam amarrados. agora eu quero fazer algo diferente. Mamãe, Oi, olha aí, mamãe. Olha pra câmera aí. Tá olhando pra câmera? Tô. Tá olhando bem? tô. Convido o pessoal pra se inscrever no canal. Isso aí, Convida pra mamãe. conhecer o Boa nosso tarde, do Instagram. barraco. Eu vou fazer merchan hoje. Vai. Tá. Gente, ó, quero fazer um convite muito especial pra vocês, hein? Pra gente alcançar mais pessoas, mais vidas e muito além disso aqui. Corre lá, curte, compartilha, chama os amigos pra assistir, chama papai, mamãe, vovó, chama todo Cachorro, mundo. gatinho. Não, porque o cachorro gatinho não vai saber compartilhar nem dar, Mas eles vão assistir da dar visualização. like, como tem vocês problema. dizem, né? Mas assim, chama o pessoal pra estar compartilhando, porque eu tenho certeza que quando você vê algo que te atrai e que desperta algo em você, que fez diferença na sua vida, você gosta de compartilhar com as pessoas, não gosta? Então eu tenho certeza que isso aqui é um conteúdo maravilhoso, que você vai compartilhar com pessoas e que vidas serão alcançadas e transformadas. Valeu? Conto com vocês. Nossa, tem um negócio que tem que fazer no final, né? Que eu não gosto. Ai, eu vou fazer com você. Ai, eu não quero fazer. Eu sempre quero. esperei por isso. Tem que fazer aí, tem que ser sua marca registrada A aí. gente não pode pôr o áudio gravado? Não. Tem que falar toda vez, né? Passar vergonha. Não. Vamos lá encerrar? Sacanagem, viu? Shake Natins.
Jovens cristãos cheios da presença de Deus. Eita, glória. Fiquem com Deus, cada Deus um de abençoe. vocês. Beijo. Amém. Ela dá gaga bem no final ainda. Tem que ter, né? Gente do céu. Do jeito que eu tirei, tá do mesmo jeito Nossa, meu minha ouvido. orelha tá so... Antonella não Mas aí, acordou. Ah, não acredito. Já Eu vou lá era. acordar ela, peraí. O que você achou, mamãe Dani? Ah, é muito legal. É? Muito Você legal. surpreendeu aí, E Dani? não dá pra entrar em muitos detalhes, porque senão a gente não sabe. Eu acho que a gente tinha que fazer logo uma série ou escrever um livro. Nossa. Mas foi muito Sério, Shekinah? Sacanagem, gente. Sacanagem. Assuntos aí Ó, bem... daqui a pouco tem Shekinah Kids. Cantonelinha Shekinah Kids. Pode rolar muita coisa ainda, né? Agora vamos ter que trazer a Antonella. Eu acho. É. Agora Vai vai trazer a Antonella. Nossa, verdade. Seria legal, mano, gravar. É. Eu acho que nós tínhamos que trazer a mãe junto com a Antonella, porque a Antonella não vai Não, ficar sozinha. Ela não não. vai ficar sozinha. Você imaginou as duas juntas de novo, Dani? Misericórdia. As duas juntas? Que duas? Antonella e Manuela no podcast? Meu Deus. Sei. Ah, vai ser legal. Que Porque ela tá momento contando a ícone. história dela Já primeiro, vamos, né? vamos sair na... Então ela não pode ficar de fora, né, Manu? Ela é o principal. Vamos sair no chute no meio do vídeo aqui. Já pensou? Viu? O pai participou, a mãe participou, a irmã não vai participar. É, nada mais justo. Ela vai querer participar também, Lógico hein? que vai. Vai querer participar, com certeza. Principalmente gravar a irmã gêmea dela. Ah, literalmente, né, irmão? Gêmeos. Ei, você que tá aí mesmo. Eu quero falar com você também. Com você! Você que tá aí, você já tá sabendo do nosso novo podcast jovem que tá tendo aqui na rádio? Eu já tô sabendo de tudo. Mas eu tô aqui bastante ansiosa, com bastante novidade, mas eu não posso contar pra ninguém ainda. Oxi, como é que você vai ver meu vídeo? Do que você tá sabendo que eu ainda não tô sabendo? Nem te conto, amiga, porque é surpresa, né? Sem spoiler, isso mesmo. Mas eu tô sabendo que vai ter muita presença de Deus, né, Manu? Mas é óbvio que o convidado principal sempre tá aqui, né? Shekinah, jovens cristãos cheios da presença de Deus.